Sabe aquela vontade que bate, às vezes irresistível, de simplesmente sumir, de desligar o celular, ignorar tudo e todo mundo e se esconder um pouquinho? Pois é, a sociedade tende a julgar isso, né? Mas hoje a gente vai decodificar o porquê desse comportamento ser, na verdade, um baita sinal de uma mente genial em pleno funcionamento. É o que chamam por aí de modo eremita. E olha, pra quem tá de fora pode parecer esquisito, até meio rude ou, sei lá, preocupante. Mas e se a psicologia tiver uma explicação que vira esse jogo de cabeça pra baixo? Pois é, enquanto um monte de gente interpreta isso como, sei lá, tristeza ou raiva, a psicologia aponta para uma direção completamente diferente. Essa necessidade de se isolar talvez não seja um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, pode ser um mecanismo de defesa de uma mente que funciona a 1000 por hora. Vamos mergulhar nisso. Então, para começar, vamos colocar as cartas na mesa e quebrar o maior mito de todos. De um lado, o que a sociedade pensa. Do outro, o que a psicologia diz. Olha, a diferença é gritante. Onde a sociedade costuma ver fraqueza, a psicologia enxerga o quê? Força cognitiva. Onde muitos veem um problema, na verdade existe um mecanismo essencial, um reset mental. E é exatamente essa mudança de perspectiva que a gente vai explorar agora. E para entender por que esse reset é tão, mas tão necessário, primeiro a gente tem que sacar como uma mente mais complexa processa as informações. Pensa num motor cognitivo que está sempre operando em altíssima frequência. A chave para entender isso está num conceito chamado hiperconectividade. Sabe como é? Mentes assim não enxergam o mundo em linha reta. Elas trabalham em camadas, conectando absolutamente tudo. Estão o tempo todo analisando padrões, lendo nas entrelinhas, absorvendo detalhes que, para a maioria, passam batido. É um processamento que não para e é super profundo. E claro, né, todo esse processamento intenso consome uma energia assim absurda. Os psicólogos têm um nome para isso: largura de banda cognitiva. É basicamente a bateria do nosso cérebro que, como a gente bem sabe, não é infinita. A melhor analogia para visualizar isso é pensar na mente como se fosse um computador, sabe? Um computador com dezenas de abas super pesadas abertas ao mesmo tempo. Cada conversa, cada notícia que aparece, cada nova ideia é mais uma aba. E não tem jeito, uma hora o sistema começa a ficar lento, a travar. E é exatamente aqui que as peças se encaixam. Aquele processamento intenso, sem pausa, acaba esgotando a tal da largura de banda. Aí a necessidade de sumir deixa de ser um luxo, um capricho e vira um puro mecanismo de defesa. O sistema basicamente força o fechamento de todas as abas para evitar um colapso, um verdadeiro crash mental. Mas, olha, essa sobrecarga não é só uma coisa da cabeça, não. Ela tem uma base biológica bem real, bem concreta. O próprio sistema nervoso de quem tem uma mente mais complexa funciona de um jeito diferente. A ciência dá um nome para isso: alta sensibilidade social. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o sistema nervoso dessas pessoas simplesmente gasta, queima muito mais energia numa interação social do que a média. E a gente não está falando de pouca coisa. A diferença no gasto de energia é gigante. Para uma mente que busca profundidade, aquelas interações mais superficiais, sabe? O famoso papo furado, podem ser absolutamente exaustivas. É como se a pessoa estivesse correndo uma maratona mental, enquanto para os outros é só uma caminhadinha no parque. Então, no fim das contas, sumir é o jeito que o corpo encontra para respeitar o que a psicologia chama de preferência por baixa excitação. É o sistema nervoso dizendo: ei, eu funciono melhor na calma, não no caos. E aí ele exige essa retirada estratégica para um ambiente mais controlado, para conseguir finalmente recarregar as baterias. Agora, parar para pensar, se o sistema nervoso já é sensível desse jeito com as interações do dia a dia, imagina o que acontece quando a gente joga na equação o caos do mundo digital. Bom, a sobrecarga vai lá para a estratosfera e a fuga se transforma num detox digital mais do que necessário. E o interessante é que mentes mais complexas parecem reconhecer esse perigo quase que por instinto. Cada notificação que apita, cada mensagem esperando uma resposta, tudo isso aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, e quebra aquele fluxo de pensamento profundo. Desaparecer, nesse cenário, é simplesmente levantar uma barreira contra todo esse ruído. Muitas vezes, significa ignorar o celular por completo. Ao se isolar, o que se está fazendo é um descarregamento cognitivo. É como se fosse um sinal para o sistema nervoso de que, ufa, finalmente, é seguro relaxar. Sem aquela pressão externa o tempo todo, se cria espaço para processar as emoções, organizar as ideias e, principalmente, voltar para aquele estado de independência mental. Bom, e tudo isso nos leva à conclusão fundamental de toda essa análise.
Já passou da hora da gente ressignificar completamente esse comportamento. Parar de ver como uma falha e começar a enxergar como que realmente é, uma ferramenta poderosa. A ideia central é a seguinte: isso não é uma fuga da vida. Pelo contrário, é uma forma de proteger a própria energia mental. Pensa nisso como um ato de manutenção, sabe? Uma manutenção necessária para uma mente que precisa de silêncio para continuar funcionando no seu potencial máximo. Então, para quem se identifica com esse comportamento, a mensagem é clara. Isso não é um defeito. É, na verdade, um sinal de que a vida está sendo processada de uma forma muito, mas muito mais profunda e conectada. É a assinatura de uma mente complexa e, por que não, poderosa. Então fica aqui uma reflexão final para a gente. E se esse isolamento temporário, esse ato de buscar o silêncio, não for uma ausência, mas sim a ferramenta mais afiada, mais poderosa que uma mente complexa tem para se manter brilhante? Fica aí a provocação. A gente se vê na próxima.